O nascimento da Sociedade Espírita André Luiz. As atividades iam muito bem no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Pouco a pouco, à medida que me adiantava nos estudos da doutrina e nos conhecimentos práticos da administração da Casa Espírita, fui assumindo, sob a orientação do presidente, novas funções. Naquela época estávamos todos entusiasmados com revelações das obras de André Luiz. Um grupo de jovens foi se empolgando. João Laures, De Sante, Lúcia e Lucinha Laures. Foi criada uma seção especializada de desobsessão às terças-feiras e eu passei a dirigi-la. O nascimento. Fizemos questão de seguir à risca as normas indicadas no livro Desobsessão. E seguimos a orientação espiritual de Mãe Maria, que falava por intermédio de Dona Aniceta. Começamos a aprender várias coisas. Médiuns que se especializavam em certos tipos de espíritos em sofrimento. Dona Helena, suicidas. Toninha, crianças. Mãe Maria sempre ia buscar no final das reuniões espíritos andarilhos, abandonados, não sabemos onde ela ia buscar. Seria essa a origem ou a causa do albergue noturno que inspirou meu avô? Começamos a achar que era grande o serviço que tínhamos pela frente. Todos queríamos seguir a linha kardecista iluminada pelas novas luzes de André Luiz. Agudos tinha apenas um centro kardecista. Nasceu a vontade de o grupo criar uma nova associação. Não exatamente por discordâncias ou críticas à Luz, Amor e Caridade, que tantos benefícios já haviam trazido a Agudos, mas porque um espírito jovem nos extasiava o desejo de inovação de começar uma nova tarefa, um novo grupo. E assim se fez. A ideia era focar mais a desobsessão e o desenvolvimento da mediunidade. Dona Aniceta já havia desencarnado, mas Mãe Maria seguiu conosco, adotando como médium a sua filha, Anadir. O local. Começamos nossas reuniões antes de ter um lugar para ser a sede do novo centro. Fizemos as primeiras reuniões nos fundos da casa do meu irmão José Roberto e sua esposa Irani. Depois encontramos uma casa disponível no bairro Santo Antônio, o que veio a calhar, pois aquela grande área da cidade era distante do Amor e Caridade. Fizemos rifas junto à Sociedade Espírita de Bauru, fizemos sacrifícios e doações pessoais e compramos o prédio. Pintamos na parede principal a videira que Kardec se refere nos seus prolegômenos. E assim nasceu a Sociedade Espírita André Luiz. Fizemos questão de já ir criando um estatuto bem arrumado, bem organizado, estabelecendo os objetivos principais colocados no seu artigo 2º. São objetivos inalteráveis da sociedade: o estudo da doutrina espírita, conforme codificada por Allan Kardec, nos seus aspectos de ciência, filosofia e religião, contribuir para que os associados desenvolvam sentimentos de fraternidade e criar e manter obras de filantropia destinadas a pessoas carentes. E eis aí a carteirinha da associado, que para mim é o símbolo de tudo isso, né? Associado Espírita da Sociedade Espírita André Luiz. Depois o nome foi mudado, por questões legais, para a Associação Espírita André Luiz. Mas é um símbolo, né? Um símbolo muito importante para nós. O espírito debochado que caçoava de nós. A pessoa obsidiada era uma senhora casada que vivia regularmente com seu marido. Era portadora de mediunidade que, ainda deseducada,
foi explorada por obsessores por causa de mágoas de vidas anteriores. Era uma obsessão sutil, quase não se percebia a influência espiritual. A entidade se aproximava sem se fazer notar, ia influindo lenta e gradativamente até que a médium passava a tomar atitudes completamente incompatíveis com seus procedimentos normais. Isso a levou a cometer erros graves, ameaçando a união familiar. O marido, espírita, solicitou ajuda ao Sr. Ferreira, que improvisou uma sessão de desobsessão com a ajuda do Algivo Capelo, companheiro de doutrina. Com a calma e serenidade que lhe era particular, o Sr. Ferreira conduziu a reunião e o espírito obsessor se manifestou através da própria auxiliada. Conversou dentro do processo de evangelização e encerrou a sessão quando se convenceu de que o espírito havia atendido sua recomendação de se afastar. Ferreira e Algivo despediram-se. Mal ganharam a rua, o marido os chama de novo, aflito. O espírito estava às gargalhadas, manifestando-se debochado, com a médium inteiramente sob seu controle. Voltaram Ferreira e Algivo e recomeçaram a reunião de emergência. Novamente o espírito pareceu atender às recomendações. E quando o Sr. Ferreira se convenceu disso, agradeceu os espíritos apoiadores e encerrou a reunião. Despediram-se do casal, os dois amigos, e retomaram a via pública. Mais uma vez o marido os chama quase gritando. Eles voltam, serenos e compreensivos. A sessão se repete. O espírito zomba, mas acaba dando a impressão de que se convenceram. Mas novamente, quando os companheiros retornavam a seus destinos, a cena se repete. São novamente chamados. Isso aconteceu umas 4 ou 5 vezes, chamando a atenção a calma e compreensão que os dois amigos demonstravam sob o comando do Sr. Ferreira. Finalmente a entidade obsessora fora controlada, provavelmente por amigos espirituais que o disciplinaram. Às vezes eles utilizam de processos enérgicos. O processo obsessivo não se resolveu em pouco tempo. Tinha uma longa história, mas o casal prosseguiu em tratamento até que a situação fosse controlada. Então, com a médium, com sua mediunidade já desenvolvida e colocada a serviço do centro espírita em completa recuperação. O caso do espírito violento. Um amigo nos procurou solicitando ajuda espiritual. Tratava-se de uma pessoa íntegra, trabalhadora e honesta, mas que apresentava problemas episódicos de alcoolismo. Não era do tipo de alcoólatra que sente necessidade de beber todos os dias. Classificava-se como aquele que, com pouca bebida alcoólica, transformava-se e praticava atos absurdos, incompatíveis com sua serenidade e gentileza. Não ficava agressivo, mas fazia coisas ridículas e absurdas. Não demoramos a perceber que se tratava de um caso grave de obsessão. Ele e sua esposa passaram a frequentar o centro. Ela apresentava uma mediunidade com mais recursos, mas deseducada, precisando de desenvolvimento, educação e disciplina. O tratamento parecia ir bem, até que uma noite soubemos que ele se envolvera em mais um daqueles episódios absurdos. Havia feito gastos com compras de utilidades domésticas em valor muito acima da sua capacidade salarial de pagamento. Voltara para casa com manifestações de estranha alegria e embriagado. Sua companheira desesperou-se e nos contou no centro o que acontecera. Fizemos naquele dia a reunião normalmente, mas ao final a esposa começou a ter algumas atitudes estranhas. Percebemos que havia uma influência espiritual obsessora, talvez a entidade que transtornava a vida do marido.
Fizemos uma reunião extra e tentamos doutrinar a entidade. Mas a médium, estranhamente, revelou-se indisciplinada em relação às regras da reunião. Levantou-se e pôs-se a andar de um lado ao outro, com expressões desagradáveis. O dirigente teve que ser mais enérgico e pôs-se à sua frente, tentando impedi-la de prosseguir com suas passadas pelo salão. Foi então que a entidade, dominando completamente a médium, ergueu os braços e, batendo suas mãos no peito do dirigente, derrubou-o no salão. Daí em diante o processo ficou quase descontrolado. O dirigente teve que ser enérgico e elevou a voz, buscando a disciplina. Mas isso gerou uma discussão e altos brados que deve ter alarmado a vizinhança. Um vizinho me procurou depois para saber o que havia acontecido, estranhando esse tipo de ocorrência. Mas pouco a pouco, com a interferência de Mãe Maria, a situação foi sendo controlada. O espírito foi acalmado, a médium reassumiu o autocontrole. A obsessão foi vencida posteriormente, mas não em prazo muito curto. As influências que geram o alcoolismo são difíceis de vencer, porque esse transtorno passa a causar consequências por si só, como autonomia da doença, independentemente da presença ou influência do espírito à distância. Por isso, obsessores se utilizam frequentemente da indução de suas vítimas ao alcoolismo. Contribuem para instalar a doença, que pode se tornar incurável, e não precisam atuar constantemente, buscando fiscalizar o acompanhamento dos distúrbios alcoólatras, que muitas vezes ainda levam a excessos sexuais e infidelidade, com graves consequências para a saúde e para a unidade familiar.